A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Alcançar a felicidade é um ideal a ser buscado. No entanto, ser feliz se tornou um dever. As pessoas, mesmo infelizes, se portam como se fossem felizes. A quantidade de métodos disponíveis no mercado que garantem o bem-estar e a felicidade é enorme. Medicamentos, automassagem, exercícios físicos respondem a esse imperativo da felicidade. Os livros de autoajuda em livrarias, por exemplo, e a permanência na lista dos mais vendidos são uma prova de que ser feliz é uma obrigação que todos se esforçam para cumprir. É com a preocupação sobre essa realidade que eu converso agora com a psicanalista, a doutora Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Aline. Obrigada eu, Silvia, pelo convite. O ditado popular que diz: o dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Faz parte do nosso cotidiano. E nem sempre paramos para pensar a respeito. Será que sabemos o que significa felicidade? Na sociedade a qual vivemos hoje, que é uma sociedade capitalista, né, tem essa ideia de que a felicidade está na obtenção de algum bem, né? De uma certa materialização da felicidade num objeto, né, ou de algum bem que ali estaria a felicidade, né? Isso é o que é a ideia, né, que o capitalismo acaba, né, associando ao dinheiro, né? Isso, que tem essa relação com um bem material, como se a felicidade estivesse situada. Então, aquela pessoa que tem, né, que goza dos bens dos objetos que são oferecidos pelo mercado, é uma pessoa feliz, né? Como se obter um determinado objeto, então se estaria feliz, né? Quando em relação à questão do que significa felicidade, a felicidade é uma palavra que existe em quase todas as línguas, né? Mas não tem uma definição única. Não tem? Não há uma definição única, assim, precisa, né? Que venha dizer o que é a felicidade, né? Não se sabe o que é a felicidade, né? Se experimenta e nenhuma língua consegue definir o que é felicidade. Não de uma forma única, universal, né? Existe esse termo, né? Felicidade em várias línguas, mas não há uma conceitualização que seja universal, que dê, né, feche num sentido único, né, o que vem a ser a felicidade. Porque felicidade é felicidade. Ponto. É um estado de espírito. É isso? Dá para se dizer que é um estado de espírito. Agora, atualmente, quais são as nossas referências de felicidade? As referências que nós temos de felicidade, elas são pautadas, né, numa certa imaginarização, né, uma coisa que é totalmente baseada num ideal, né, de um culto, ideal de uma imediatez, né? Então você tem que ser feliz. Naquela hora. Agora, nesse momento, né? Então há uma busca desenfreada, né, por algo que vai na direção do que se tem na sociedade como ideais, né? Dentro dessa leitura de um tempo do aqui e agora, né? Então tenha o corpo, né, mais idealizado, tem um padrão, né, de felicidade, né? Corpo, um culto ao sucesso profissional, um culto à obtenção de objetos, né, materiais. Então, dá para se dizer que essa é, né, a forma como a leitura que dá para a gente fazer atualmente, né, que há essa imaginarização de que a felicidade, ela está nesses ideais, né, como ser bem-sucedido, então você vai ser feliz. E que isso tem que acontecer de uma forma imediata, já. Não é algo a ser conquistado, né, ao longo de um tempo, né, que requer também sofrimento, esforço. Não, a felicidade, ela precisa ser imediata, né? Agora, também, a gente não pode esquecer, né,
de que, em termos simbólicos, né, assim, na sociedade, nós podemos pensar, e por isso não podemos esquecer de que a liberdade é uma felicidade. O direito à liberdade é né? uma felicidade. Né? Às vezes a pessoa tem liberdade e também não está feliz. Não se utiliza do seu direito de liberdade, né? Enfim. Mas fica muito situado nesse ideal, né? E se esquece de que ter liberdade é uma coisa tão, né, básica, um direito, né? Está muito mais relacionado à felicidade do que à obtenção... Do que a própria liberdade. De né? algum objeto material ou essa ideia de que tendo o corpo idealizado pela sociedade vai ser feliz. É porque às vezes a gente imagina, né? A minha felicidade vai ser comprar uma casa. Aí você compra a casa. Aí você está feliz. Agora a minha felicidade é decorar a casa. Agora a minha felicidade é ir viajar. Quer dizer, parece que é sempre uma busca incessante, né? Agora, que efeitos que nos trouxe a tecnologia em relação à felicidade? Em relação a essa busca que você estava falando, isso é um ponto muito importante, né? Porque parece que a felicidade não chega nunca. Há no homem uma busca pela felicidade, né? E isso desde sempre, né? O Freud tem um trabalho de 1930 que chama Mal-Estar na Civilização, que é justamente ele vai, ao longo desse trabalho, né, se dedicar a poder fazer uma certa... Porque a felicidade não é um conceito da psicanálise, né? Mas ele vai tentar se apropriar um pouco do que é a felicidade, né? E traz justamente essa questão de que o mal-estar, né, na civilização, né, que é esse sofrimento, ele é próprio do homem, né? E que a felicidade, ela é aquilo que é buscado, né? Mas que a condição já própria, a condição do homem é de sofrimento. De insaciável, né? Porque ele até aponta, né, 3 condições, né, que já de antemão já colocam essa questão do mal-estar, né, que é o próprio envelhecimento, né? Então nós, todos os seres vivos, e aí a humanidade tem um processo, né, e que há um fim. Sim. Isso já causa um mal-estar, né, porque não há essa possibilidade de eternidade. Sim. Né? A natureza, né, o fato de que não há controle da natureza, também causa um mal-estar, né? E a relação com o outro, né? Você não pode realizar os seus desejos, né? Eles entram em conflito com a cultura, porque não é possível você realizar tudo aquilo que você deseja. E isso diz de algo que vai numa direção de uma certa infelicidade. Não é possível você ter essa felicidade que é uma sensação de um prazer, né? O tempo todo, na relação com o outro, né? Então, a própria civilização, ela implica numa certa perda de felicidade. Tem até que perder para depois saber que está tendo felicidade de novo, né? Agora, e aí, pensando nessa questão dos efeitos da tecnologia, isso. que você estava colocando, a tecnologia, de uma certa forma, ela se associou, né, se articula ao capitalismo, porque ela traz, né, os objetos, né, então, de desejo, né? Então, vamos supor, o celular, né? Obter o celular da última geração de celular, como se ali, né, na aquisição desse material, desse objeto, você vai ser feliz, né? Vai ter a completude, né? Vai ter naquele momento, né, Aline? No momento que você compra. Exatamente. Mas isso a gente pode chamar felicidade? Você comprar uma coisa, ficar feliz e pronto? É uma ilusão de felicidade, né? Como se ali naquele objeto estivesse a felicidade, porque é como você disse, naquele momento, imediatamente não tem mais, né? E às vezes, muitas vezes cai até numa coisa de um vazio, né? Porque você conseguiu aquilo que você queria e não adiantou de nada.
né? Tem sempre Aquilo aquela é um inquietude, material. aquela falta de algo mais que você tem que buscar. Não há... Isso é da ordem do desejo, né? Nós somos sujeitos de falta e estamos sempre desejando. E é importante porque é o que mobiliza, o que faz você ir buscar, né? O que você quer, os seus sonhos, os seus objetivos, enfim, é o que faz você seguir em frente. E apesar de saber que um dia a vida terá um fim, você não desiste, você segue em frente querendo buscar as coisas que você anseia, que você almeja, enfim. Então, não está situado ali num objeto. E em relação à tecnologia, também a gente tem, né, as redes sociais, né, o que veio com a tecnologia, que hoje, por exemplo, temos as redes sociais. Então, nas redes sociais, as pessoas, né, estão sempre felizes. Se apresentam numa felicidade, né, porque supõem, se dão a ver, né, assim, se apresentam para o olhar desse outro que vai ver, que vai lá e vai botar um like, enfim, curtiu e etc. Porque há uma certa questão aí de se apresentar a esse outro como supõe que esse outro, né, como esse ideal, supõe que esse outro espera vê-lo, né, como alguém feliz, corresponder, como alguém que a está... expectativa de quem está te seguindo. E fica fixado, né, porque é uma imagem, e a imagem ela é paralisada, né, é uma coisa que fica fixada num ideal de felicidade, como se fosse eternamente feliz. Às vezes é uma situação que está até numa discussão, numa briga ou numa situação assim delicada, e aí, não, vamos tirar uma foto. Aí já para. Aí faz aquele sorriso, né? Como se estivessem felizes. Família feliz, tudo feliz. E aquela imagem é a que fica congelada lá na rede social, né? É essa que fica transmitindo para as pessoas como se, então eternamente eles estão felizes, né? Porque só posta foto feliz de felicidade. E quando alguém coloca foto que não é feliz, a gente já fica meio assim. Bom, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Um instante só. Até já. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. Estamos de volta, hoje conversando com a psicanalista doutora Aline Padilha Abrantes. Nosso tema é a felicidade, né? Essa tal de felicidade que a gente fica buscando
Onde está a felicidade? Em que momento a gente pode dizer que está sendo feliz, né? Onde nós podemos encontrá-la? Sabe aquela música do Antônio Carlos Jobim? Tristeza não tem fim, felicidade sim. É isso? Você concorda com essa afirmação? Tristeza não tem fim? Eu também não, vou ser bem sincera. Não, Tudo acho tem fim, que né? Até a tristeza e até a felicidade. tanto a tristeza como a felicidade são transitórias, né? É algo que são momentos, né? Às vezes momentos muito pequenos, frações de segundos que você tem uma sensação, né? Um sentimento de felicidade. E a tristeza também tem fim, né? Também é transitória. Se há a felicidade, há a tristeza, né? São momentos, né? Há um trabalho, um texto do Freud de 1915, que ele traz, ele relata uma experiência dele, né? Que ele estava fazendo um passeio nas montanhas do norte da Itália com um amigo e um poeta. E esse poeta observava, né, o Freud observou que esse poeta estava a admirar a beleza da natureza, mas ao mesmo tempo muito incomodado, né, por saber que na estação seguinte, no inverno, nada daquilo estaria ali. As flores já não estariam mais, seria, né, uma transformação e que aquilo que estava ali naquele momento não estaria mais, né? E aí aquilo para o poeta, né, era algo de uma tristeza, assim, algo de um sentimento de tristeza, né, pela finitude daquilo que ele estava ali a contemplar e admirar, pela beleza que ele estava a admirar e que remetia, claro, ao próprio fim, né? Fazia ele também pensar que um dia ele também terá fim. Quer dizer, no momento que ele estava sendo feliz, contemplando uma coisa linda, ele ficou triste saber que aquilo ia passar. E é justamente essa a virada do Freud, né? De apontar aí que é a própria finitude, é essa questão temporal de uma finitude, né? Daquela beleza que a torna tão bela, né? O valor está nessa questão de que há um fim. Uhum. Então, a felicidade, ela tem o seu valor, né? Porque ela tem um fim, porque é um momento, né? E é em contradição, em contraposição com a infelicidade, né? Então, diante de momentos de infelicidade que muitas vezes você fala, eu era feliz e não sabia. É né? verdade. É Que verdade. você valoriza a felicidade. Então, é importante que, né, de Tenha fato, esse a contraponto, felicidade né? tenha um fim. E não existe a felicidade Eterna, plena, permanente. Até porque não é do ser humano, né? Ser feliz eternamente. Não. E esse momento de sofrimento, de tristeza, isso é bom, né? Pra gente fazer uma comparação, né? Agora, a felicidade e a alegria é a mesma coisa? Não, a alegria, dá para se dizer que a alegria é uma expressão da felicidade, né? A pessoa você realiza algo que você queria, você fica alegre por ter realizado. Então, ela é uma expressão da felicidade que você está sentindo nesse momento de uma realização sua. Né? Mas você pode ser alegre, né? Para as não pessoas, necessariamente. não necessariamente feliz. Você é uma pessoa aí alegre. é uma certa, né? Tem algo de mascarar a infelicidade, né? Que é o que a gente estava falando antes, esse culto, né? A felicidade como se fosse algo de um imperativo mesmo, de que as pessoas não pudessem ser infelizes, não pudesse haver tristeza, né? Que quando a pessoa não está feliz, se ela não está eternamente feliz, então ela está deprimida. Aí é algo de, eu estou deprimida porque eu não consigo manter uma felicidade, de felicidade. né, de uma forma permanente. Quando isso não existe, é uma ilusão. Ainda mais quando a gente sente assim uma felicidade absurda, que ela acaba aquele momento que você estava feliz, aí né, você vai para o chão. Aí realmente, por que temos hoje essa sensação de que devemos ser felizes como uma obrigatoriedade? Acho que tem relação com isso que a gente estava falando, né? Esse ideal, esse culto, né, de que você
tem que ser feliz, porque se você não é feliz, você então é uma pessoa deprimida, né? Senão você cai num vazio muito grande, né? Não é à toa que a depressão tem um índice altíssimo, né? Porque a tristeza não é tolerada na sociedade atualmente, né? Então, isso cai numa certa patologização da tristeza, como se fosse uma doença, né? Porque como a tristeza, se não pudesse haver a tristeza. A tristeza, o que eu sinto, a tristeza, quando você fala que a tristeza acaba indo numa depressão, ela parece que dura mais, né? Você deixa a tristeza e vira depressão e você fica naquele estágio mais tempo do que o feliz. O feliz parece que sempre que é muito mais rápido, né? Existe, claro, a depressão e aí se trata de uma outra questão com o desejo, enfim. Mas quando a gente fala de uma tristeza ou de uma certa momentos onde onde você não pode se considerar assim feliz, mas são momentos de vida. Sim, né? pulsantes. Exatamente. Então não é porque não há aquela felicidade de um prazer, assim, né? Que é o que o Freud traz, né? Quando há um prazer muito grande, né? Aí poderíamos dizer que aí há uma experiência de felicidade, mas não significa que se você não está nesse momento dessa experiência, você está em algo de uma, né, depressão. Não, você está vivendo. É o normal, né? Dias bons, dias ruins, dias É felizes. sempre uma dias alternância, tristes. a transitoriedade, né? Faz parte não do há viver. uma constância de uma felicidade, mas essa determinação, esse imperativo é de que haja, né? De que as pessoas precisam Tem que estar ser felizes. constantemente felizes. E que contribuições a experiência de análise, né, que você tem pode trazer para essa questão atual da felicidade, como você está falando agora, como uma obrigação? Acho que numa análise, né, a análise ela vai numa direção de questionar, né, esse imperativo, de transformar isso que é uma determinação, uma obrigação, em uma questão, em um questionamento sobre a sua própria, né, sobre a própria felicidade daquela pessoa que está lá fazendo análise, né? Então, há uma desconstrução desse ideal, né, de uma felicidade plena e de uma certa culpa por não conseguir essa felicidade A pessoa plena. se sente fracassada, né? Sim, que cai num vazio muito grande, né? Porque quando se sustenta, né, num ideal, a pessoa que não consegue se manter aí, né, ela cai num vazio muito grande, né? Então, eu sou uma fracassada porque eu não consigo ser feliz como as pessoas que eu vejo, enfim, na internet, ou os amigos, ou aquele que conquistou tal coisa e eu não conquistei, enfim, né? Fica muito numa coisa de uma potência, né, que potencializa quem alcança esse ideal. Sim. E numa impotência daquele que não consegue alcançar esse ideal, né? Porque tem um modelo, né? A gente imagina um modelo de felicidade, por exemplo, família. Então, o pai, a mãe, as crianças todas felizes, o casal junto eternamente, sem ter nenhum tipo de problema, né? Uma vida de viagens. E um modelo, esse que você coloca, até bem tradicional, né? Porque hoje a gente tem várias configurações de famílias, mas ainda há, né, na sociedade algumas leituras que vão nessa direção, né? De que a felicidade, então, é aquela família que existia no século passado, né? Numa certa estrutura, e as pessoas buscam isso, né? Algumas buscam isso. Então, quando não encontram, não conseguem, né? Aí cai numa certa impotência de que eu não consigo realizar, né? Não sou feliz, não consigo realizar esse ideal. Acho que o trabalho de uma análise ele vai justamente na direção de questionar isso, né? E de questionar fazendo com que o sujeito pense qual é a sua posição aí, né? Uma posição, porque há uma transitividade, né, que diz
de uma posição mais passiva ou ativa, né, em relação a essa questão da sua própria felicidade, que não é esse ideal que a sociedade coloca, mas é aquela que você constrói na sua singularidade e que não há uma resposta, né? O sujeito busca uma resposta do que é uma felicidade, mas é uma resposta que somente ele pode construir. Quando o analista apresenta uma resposta, já está aí fadado a realmente não chegar, não encontrar felicidade nenhuma, a impossibilidade de qualquer felicidade. Então, é uma busca constante, vamos dizer, seria até para a gente evoluir como pessoa. A gente está sempre buscando melhorar, buscando um ideal, buscando alguma coisa. Isso faz parte do ser humano? Faz parte buscar, sim, né? Mas no processo de análise você vai desconstruir esse ideal. Como que é desconstruir? Só com a experiência. Só fazendo uma análise você vai, mesmo, né? Você vai desconstruindo, né, para que o sujeito possa construir algo que é da sua própria, da sua singularidade, daquilo que diz do seu desejo, né, daquilo que implica na direção que vai no caminho do desejo e não de uma idealização, né, de corresponder a um ideal, a algo que ele aí fica num lugar muito mais de objeto do que de sujeito, mais passivo do que ativo, daria para se dizer. Não sei, para mim, eu acho que são pequenos momentos, né? E muitas vezes tão prazerosos durante o dia. Eu tenho prazer em acordar cedo, fazer minha academia, eu tenho prazer em estar com a minha família, eu tenho prazer em viajar, eu tenho prazer em sentar com os amigos, mas tem vezes também que eu quero ficar quieto no meu canto e tenho prazer em estar quieta no meu canto. Quer dizer, eu não sei, eu fico imaginando, é o que você falou, não dá para ter um conceito de felicidade. Felicidade é isso. É impossível, não é? É muito Aline? singular, muito particular. E é como, né, você vê o que você está colocando, são coisas simples. Simples. Estar em casa, deitar, ler um livro. Ali nessa experiência se encontra a felicidade, né? É diferente, né? Totalmente diferente de a felicidade tem que ser de determinada forma. Né? Tem que ser obtendo, sei lá, determinado objeto ou fazendo determinada viagem ou, enfim. Né? E esses livros de autoajuda que a gente falou no início, ajudam mesmo ou não? Você já leu algum? Eu tentei ler algum, mas eu acho que é o que a gente acabou de falar, né? Eu acho que as pessoas elas têm fórmulas, né? E fórmula não existe para felicidade. Cada um tem que buscar a sua, o que é bom, o que é gostoso, tá aqui a gente batendo esse papo, tá sendo um momento bom, tá? Então, para mim não é um momento de êxtase, é um momento de plenitude, é isso. É como eu lhe coloquei, quando se coloca uma resposta, né? Quando há uma resposta, e acho que os livros de autoajuda vão muito nessa direção, né? Já está fadado à impossibilidade, porque é muito singular. Né? Cada um tem a sua, né? Tá bom. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez, doutora Aline. Obrigada eu, mais uma vez, pela com temas troca. Importantes, temas relevantes, que fazem com que a gente analise um pouco, pare para pensar esse momento de felicidade, de analisar o momento que a gente está vivendo. Muito obrigada, viu? Obrigada eu, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Né? Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.